filho com 4 anos, nós começávamos a trabalhar. Ele botava a gente num cavalinho, ia pro pasto, passava a corda nas pernas das vacas para ele tirar o leite e participando de todos. Falei, mas o gado de criar tem que ser Nelore, né? Assim eu já comecei a adquirir as primeiras bezerras Nelore, porque eu acreditei que o Nelore seria o gado ideal. Ali talvez foi a semente que trouxe a visão do potencial do Nelore. O pescoço dobrado, dormindo. Quando fez o barulho, ela levantou, espichou o pescoço. Falei, ih, vai ser campeão onde for. Espetáculo. Batuta! Beleza? O meu sogro tinha uma expressão muito interessante. Se você tem um médico ruim, te leva à morte. Se você tem um advogado ruim, te quebra. E o advogado é, sem dúvida, uma segurança para nós, produtores rurais. Fala, turma! Meu nome é Álvaro Santos, sou advogado e atuo há mais de 10 anos exclusivamente para produtores rurais. Sou sócio fundador da Álvaro Santos Advocacia de Precisão, autor do livro Holding Rural, com mestrado em Planejamento Patrimonial. Esse é o nosso programa Histórias do Campo e o nosso propósito aqui hoje é apresentar a trajetória de produtores rurais de sucesso, as suas lutas e as suas conquistas nessa batalha permanente pela produção sustentável. Você pode assistir a nossa conversa pelo canal da Álvaro Santos Advocacia no YouTube ou, se preferir, pelo podcast Advocacia de Precisão no Spotify. Bom, pessoal, estamos aqui no nosso primeiro episódio do podcast e recebemos hoje uma ilustre presença, o senhor Ariston Quirino de Moraes, um dos gigantes do agronegócio, não só goiano, como a nível nacional. Ele tem sempre o pensamento positivo, acredita na força da esperança e que é uma das maiores referências no nosso país na criação de reprodutores Nelores. Bom dia, senhor Ariston, uma honra recebê-lo aqui hoje como nosso primeiro convidado. Bom dia, Álvaro. A honra é minha em estar aqui participando com você e gravando aí algumas palavras da nossa trajetória de vida. Coisa boa, senhor Ariston. Essa é a ideia desse programa pioneiro, é trazer nomes de referência da agropecuária, não só de Jataí, como do estado de Goiás, como do Brasil, para contar a sua trajetória, as suas fases e suas etapas de vida que trouxeram todo o sucesso para você e para a sua família. Então, o nosso programa ele é dividido em 3 fases. Na primeira, o senhor conta um pouco do início, da infância até chegar ali na fase adulta. Depois fala um pouco sobre família, sobre trabalho e a gente encerra contando aí ou falando e comentando sobre o momento que nós vivemos hoje e a perspectiva aí para os próximos anos, não só de Jataí, como também do negócio que o senhor atua de forma brilhante. Então gostaria de saber, senhor Ariston, onde o senhor nasceu, como que foram ali os primeiros anos, né, os irmãos, todo mundo fala que o senhor tem muitos irmãos, então gostaria de ouvir do senhor como que foi o início de tudo. O Álvaro, eu nasci numa fazenda no município de Jataí, pertinho da divisa com Caçu. Eu sou registrado no Caçu. Certo. Sou filho de uma família de 22 irmãos, filho de Honorato Quirino de Moraes, Luzia Borges de Moraes. Meu pai foi casado 2 vezes, ele ficou viúvo e casou com minha mãe. Eu já tinha 11 filhos, 7 homens e 4 mulheres. A minha mãe ajudou a acabar de criar os menores e teve mais 13 partos. 2 faleceram novos e criou também
A mesma coisa, 7 homens e 4 mulheres. Então, somos 22, 8 mulheres e 14 homens. Senhor Ston, mas o senhor de memória sabe o nome de todo mundo, gravou o nome de Sei, todo mundo, sei, não precisa contar, mas ficou a sei. curiosidade A aqui. gente conviveu com todo mundo. Agora, os sobrinhos já não dá para lembrar o nome de todo Aí mundo. tem muita gente. Tem muita gente que nem conheço. É esparramado do Brasil para todo lado. Não, e hora ou outra, às vezes nós estamos andando aqui em Jataí, vai no estabelecimento e a pessoa fala, não, eu sou sobrinho do senhor Ston. E aí vai explicar a árvore genealógica. E é um fato realmente curioso, a família é grande. Meu pai era um homem muito persistente, muito firme, muito atuante no trabalho. E, filho, com 4 anos, nós começávamos a trabalhar. Ele botava a gente num cavalinho, ia para o pasto, você passava a corda nas pernas das vacas para ele tirar o leite, e participando de todos. E quando eu era bem assim pequeno, eu desaparecia, meu pai colocava os touros num piquete lá, eu pegava a espiga de milho e ia para lá e colocava na boca daqueles touros. Eu tinha ali 2, 3 anos por aí, aí ela me achava lá, recolhia para dentro. Mas é uma história assim, uma vida, era muito difícil, mas uma vida alegre, porque era uma família muito grande. Naquele tempo tinha os agregados da fazenda, eram os compadres dos meus pais, eram os nossos padrinhos. E a gente tinha uma vida boa, mas também não tinha informação nenhuma do mundo, né? Também vivia um pouco isolado. Era uma vida assim muito difícil, mas agradável. E então, continuando, eu trabalhei muito na roça, derrubei mate de machado, carreei com carro de boi, O senhor foi carreiro, fui carreiro de carro de boi, tocava o gado. tocava o gado. Eu fui no Caçu quando eu tinha 12 anos, eu era o carreiro principal, meu pai ia montado num cavalo e eu ia, gastava 2 dias de viagem para Caçu Isso da com um fazenda carro de boi. até o distrito. Isso. Eu encostava o carro na loja do senhor Taliba Ribeiro, que lá tem a rua, Até hoje. até a rua do senhor Taliba Ribeiro. E dormia debaixo do carro. No outro dia carregava o carro. No segundo dia a gente retornava para a fazenda. Dividia a viagem, posava no meio do caminho, chegava no outro dia, à tarde, à noite, às vezes. Mas, e tomei conta de retiro também, muito novo, criança, rapazinho, lá em Tarumã. Tomei conta lá 2 anos. Quando eu fiz 17 para 18 anos, primeiro a gente estudou, meu pai contratou professor, O professor ia na fazenda, juntava a juntava as crianças dos agregados e aquele professor ele fazia a gente decorar, ele não sabe, decorava tudo. Então eu tive 6 meses de aula na fazenda. Quando eu fiz 17 para 18 anos, eu pedi meu pai para vir estudar. Falei, meu filho, vai ficar difícil demais sem você aqui. Espera mais um pouco, mais um ano, deixa eu arrumar uma pessoa para te substituir. Falei, não, pai, eu fico, sem nada. Aí eu vim para estudar. Passado 2 anos, meu pai faleceu. Eu já estava estudando. Aí abriu a agência do Bradesco aqui em Jataí. Eu entrei para o Bradesco, trabalhei lá em torno de 4, 5 anos. Para mim foi uma faculdade. O senhor Amador Aguiar era o presidente do banco, um líder muito forte, nos ensinou muita coisa. O senhor fazia no Bradesco, quais eram as principais atribuições? Lá era caixa, gerente, fazia de tudo. De tudo. Gerente, não. O gerente era no início era o seu Freitas. Certo. Agência Antônio aqui em Freitas, Jataí. aqui em Jataí. Então a gente aprendeu a trabalhar no banco e começou a relacionar com os empresários, com as pessoas que mexiam com o negócio, e a gente começou a sentir que a vida
trazia uma oportunidade da gente relacionar e enxergar um mundo diferente. Novo, precisava de achar um caminho para resolver a situação financeira do futuro, inclusive, né? E que o banco para mim não servia. Eu estava ali provisoriamente Era uma enquanto estudava. fase Terminei transitória. meus estudos. Eu fiz curso técnico de contabilidade. Mas enquanto eu estava no Bradesco, eu comprei 2 bezerras Nelore. Meu pai criava um gado Gier Certo. e apareceu um mascate a cavalo vendendo touro lá. Meu pai comprou uns touros Nelores. Botou nas vacas Gier e saía aquela bezerrada forte, diferente. Falei, mas o gado de criar tem que ser Nelore, né? Assim eu já comecei a adquirir as primeiras bezerras Nelore, porque eu acreditei que o Nelore seria o gado ideal. Ali talvez foi a semente que trouxe a visão do potencial do Nelore. E aí eu comecei a cuidar disso aí, eu não deixava essas bezerras nas chácaras de alguns amigos aqui, aí depois eu comprei mais 10, fiz 12. Alugava pasto. Alugava. As primeiras nem alugava. Deixa lá, não tem problema. E aí a gente começou, então, comecei a selecionar. Aí eu saí do banco e comecei a comercializar. Comprar gado aqui, vender em Mato Grosso. Rondonópolis, Cuiabá, Cáceres, até divisa da Bolívia, a gente andava por aí tudo. E eu comprava em Uberaba, touros, e vendia aqui. E nisso eu fui selecionando o meu gado. Aí eu arrendei umas chácaras aqui e fui fazendo a minha seleção. Aí eu comecei a comprar terras em Serranópolis. Senhor Stone, nessa época, muita gente fala, né? O doutor Ides, com quem eu trabalhei, quem nos apresentou, inclusive, o doutor Ides Paulo de Queiroz, falava que nessa época o gado valia mais que terra. Isso é verdade? Como que era nessa época as terras de Chapadão? Quando eu comecei, às vezes você dava uma vaca por um alqueire. Alqueirão de 4,84 de terra. Aqui em Goiás. Aqui em Goiás. Uma vaca. Esses chapadões são produtivos hoje. Quem tinha uma extensão muito grande, o imposto ele achava aquilo muito caro. Sei. Ele às vezes chegava, você quer receber escritura, quer transferir um pouco da minha terra, desse chapadão para você, eu estou pagando imposto demais, de graça. Tudo isso existia. Eu, quando fui comprar a primeira terra de Serranópolis, o senhor Epaminondas, que era o ex-prefeito lá, eu tinha 2 glebas para vender. Tinha uma no Chapadão e uma nas Furnas embaixo, na beira do As rio. Furnas eram mais valorizadas porque ficavam as terras de cultura. Isso, porque tinha terra de cultura. Eu optei para comprar as Furnas, porque eu queria mexer com gado, né? Certo. Chapadão não tinha valor. Hoje o Chapadão vale... Quantas vezes mais? Pelo menos umas 20 ou 30 vezes mais vale. E é bem mais produtivo, né? Então, mas a vida é isso aí, a gente vê o passado, tem um período que a gente vai acompanhando as coisas e depois você vê a realidade das coisas. E nós temos muita coisa para transformar também pela frente, com certeza, né? Com certeza. Então, nessa época, depois que o senhor saiu do banco, começou a comprar, vendia no Mato Grosso, comprava reprodutor em Uberaba, trazia para vender aqui e melhorava o seu rebanho. Começou ali essa fase de melhoramento. E nessa época, o senhor também teve outras ocupações? Tem uma história que o senhor foi vereador aqui em Jataí. Como que o senhor conciliou isso tudo? No trabalho, eu conciliava porque nós fazíamos reuniões à noite. Certo. E eu participei como vereador, né? Naquela época a gente não tinha salário, não recebia nada. A Câmara tinha um secretário que fazia o trabalho da situação e de oposição. Ficava no meio do fogo cruzado. Mas era
uma oposição e situação que vivia em harmonia, buscando trabalho para trazer progresso para o município. Se respeitava. E a gente tinha o desprendimento de trabalhar em benefício da sociedade sem interesse nenhum pessoal. E nessa época, tem umas passagens interessantes. Eu me lembro bem de uma, o senhor César foi o prefeito, Jataí era era só buraco, poeira, cratera. Isso era década de 60, por ali, 70? 66 Por aí. que eu fui eleito. Certo. Mas antes disso aí, tem uma história também, que no dia que o Juscelino veio fazer o comício dele, iniciar a campanha dele, abrir a campanha dele, ele era amigo do Dr. Serafim, Certo. colega de República em Belo Horizonte. Então ele escolheu o Jataí para iniciar a campanha dele. Eu estava no comício quando o finado Toniquim levantou, Personalidade. falou: Excelência, caso Vossa Excelência seja eleito, o senhor cumprirá a Constituição transferindo a capital federal para o Planalto Goiano? E ele ficou assustado, mas confirmou. E daí começou O senhor viu ali o início de Brasília. de Brasília. Exatamente. Eu estava lá Escutou o na Juscelino plateia. falando. Que coisa, hein? Eu vi ele falando. E aí a gente vê o poder da palavra, né? Porque Exatamente. ele foi ali, ele firmou o compromisso já estava na Constituição, mas ele ratificou na presença e hoje Brasília E construída, cumpriu. estruturada. Foi Né? um grande presidente. Importância da palavra. E quando o senhor vereador, teve inúmeros desafios. Exatamente. Aí depois eu fui vereador, e tinha iniciado dizendo que o senhor César era o prefeito. Uhum. A cidade era uma calamidade. A vida das pessoas menos favorecidas era horríveis. Eles viviam nos barraquinhos, cobertos com folha de coqueiro, ou capim, ou cavaco de pau. Uhum. As paredes de barro, tudo rachado, cheio de barbeiro, piso de chão, cheio de um talo de carrapato do chão, que hoje nós não vemos isso mais, mas tinha. As crianças pálidas, doentes, amarelinhas. Era uma vida muito difícil. Mas o senhor César conseguiu uma verba para construir 200 casas populares, que seria ali depois da saída de Abidal, ali depois do supermercado Dudu. Nós tínhamos dificuldade para arranjar as pessoas que comprovassem renda para poder levantar aquele financiamento. Então, eu, Dona Celise e o finado Jarbas Carvalho, que era também vereador, nós chegávamos nas casas: o senhor trabalha? Trabalha onde? Na fazenda do fulano. O senhor comprova que o senhor... Não, ele me paga, não tem nada, mas não tinha contrato, não tinha nada para comprovar. Então nós começamos a fazer contratos fictícios para conseguir levantar aquela verba. E fizemos. Conseguimos levantar, construir as 200 primeiras casas populares de Jataí, e começou a acomodar esse pessoal que vivia muito mal. E Jataí, o senhor César começou também a fazer rede de esgoto, melhorar a água, que a gente vivia nas água de cisterna, as casas tinham umas privadas dos barraquinhos, lá um buraco com as tábuas, você olhava lá embaixo, fervendo de bicho, cheio de mosquito. Uhum. Às vezes a privada está ali, a cisterna está um pouco para cá, pouca distância, você usava aquela água daquela forma. Contaminava tudo. Saneamento era zero. Era horrível a vida. Certo. Mas a gente vivia feliz. E Jataí desenvolveu hoje essa cidade que você está sentindo aí, vendo o progresso. E quanto ao meu trabalho, que eu desenvolvi fazendo minha seleção, Uhum. e comercializando, eu sustentava. Aí eu casei em 68. Com Ana Maria. Ana Maria, filha do Dr. Rubens.
Ela era professora de Ela era inglês. professora de inglês. Ela já me E contou essa ela foi história. diretora de colégio, foi diretora, implantou o funcionamento da Escola Érica de Mello, que eu acho que foi um trabalho muito nobre que ela fez. E aí, então, eu fazendo esse tipo de trabalho, Foi vindo os filhos. chegando os filhos, Zé Rubens nasceu logo depois do casamento, esperou só os 10 meses, nasceu. Depois veio o Zé Renato, depois a Juliana, 3 filhos. 3 filhos. E na história da criação do gado, aí eu fui fazendo melhoramento. Apareceu a tecnologia de inseminação. Só existia uma central que coletava sêmen no Brasil, lá em Londrina. Chamava Cipari. E tinha um representante em Goiânia. Eu ia lá, comprava sêmen, comprava as coisas, o material, dei o curso de inseminação para o meu vaqueiro e comecei a inseminar logo que apareceu a tecnologia. O senhor aqui na região foi um dos primeiros a utilizar, então, essa tecnologia da inseminação na Aqui, região. aqui na região do Chapadão do Céu, hoje Chapadão do Céu, naquele tempo Acho que era Poré, não era? era Poré. Tinha o senhor Filogônio Garcia de Freitas. Era uma pessoa, assim, exemplar. Certo. Era criador de gado, selecionador, começou a selecionar. Eu me inspirei do trabalho dele. Fui muito amigo do filho dele, o José Flávio. Todos os filhos dele foram meus amigos e são meus amigos. Hoje tem o Mateus e os netos hoje, que esse pessoal da Unigel são netos, filho do Ronan. São pessoas da minha maior amizade. E eu inspirei no trabalho do seu Filó. O seu Filó, ele selecionava e ele começou também a inseminar, comprar. E eu comecei junto com ele. E aí eu consegui fazer uma história, eu construí, comprei lá em Serranópolis uma área, fiz uma baiazinha lá, comecei a tratar dos animais e participar de pista. E comecei a ter sucesso com pista. E consegui fazer uma vaca. A pista, senhor Stone, é o julgamento É do o gado. julgamento dos animais. É isso nós chamamos participar de pista, né? De disposição, levando os animais A a julgamento, e aí julgamento. os juízes Isso. decidem quem fica primeiro, segundo, Isso, primeiro, terceiro. segundo, Vai terceiro. olhando os critérios de Isso, carcaça, de isso, isso, formação. isso. E eu sempre tive sucesso com essas premiações. É tanto que eu tinha muita. Lá na minha fazenda tem um armáriozinho lá cheio de taça. Mas na época eu morava de aluguel, eu joguei muita taça fora, que eu não tinha onde guardar. Se eu tivesse guardando, era muita coisa. Dava um museu ali de tanta. Esse ano faz 59 anos que eu iniciei o meu trabalho de seleção. Então, nessa trajetória aí, eu consegui fazer uma vaca, eu fiz uma base de gado, fazendo inseminação, e eu consegui uns touros também da origem do Redi. O Redi era um touro importado. José Abêndola de Barretos foi importador desse touro. E eu fiz acasalamento com gado da linhagem VR do Sr. Torres e fiz um padrão de gado assim diferenciado. Certo. E desses animais diferentes, eu cuidei de uma vaca e ela foi campeã e teve interessados e nós tivemos muitas histórias dessa vaca. Ela foi campeã onde foi e ela foi uma das melhores matrizes nacionais, considerada. Eu fiz, num momento, eu comprei um pedaço de terra
e fiquei meio apertado. Na época. E o Marco Cava, da Fazenda Jatubá, estava comprando alguns animais. Aí eu trouxe de Serranópolis para cá, eu comprei aqui, onde hoje é a Estância São José, 12 alqueires, para fazer a vitrine do meu gado de exposição, construir baia, construir tudo, e um ponto também de mercado de venda de touro, que até hoje funciona. E hoje também nós estamos fazendo no nosso leilão lá dentro da Estância São José. Aí eu trouxe 150 vacas, aí eu já tinha um rebanho já muito O senhor bom formava o rebanho ali em lá em Serranópolis e Serranópolis. trazia Aí eu para trouxe a estância. 150 vacas tiradas na cabeceira do gado lá. Já tinha, nessa época eu já tinha umas 600, 700 cabeças de PO. Eu comprei essa terra, aí o Marco eu já tinha vendido um pouco de gado para o Marco, falei, Marco, eu vou ter que vender 50 vacas para pagar esse restante dessa terra que eu comprei. Te interessa? Ele falou, vamos lá ver. Chegou lá, eu fechei as 150 vacas, ele falou para o gerente dele, seu Sebastião, tira 50 vacas dessas 150 aí. Seu Sebastião foi tirar as vacas, eu falei, vamos lá dentro, o Marco, tomar um café enquanto ele faz essa apartação. Aí nós estamos tomando café, o Sebastião falou, seu Marco, está pronto? Nós entramos lá, estava 50 vacas. Ele olhou e falou, ficou bonito o gado, ficou bom. Aí ele falou, Aristão, qual é a melhor vaca dessas aqui? Aí tinha vindo lá de Serranópolis a Indonésia da Serra Verde, que é a mãe da Indonésia da São José, que é a que ficou famosa. Certo. A mãe da Indonésia e da São José. Isso. Chamava Indonésia da Serra Ela Verde. Ela estava nas 50 vacas. tá E ela estava já com a Indonésia da São José no ventre, já inseminada, já prenhe. Ela estava prenhe já. Mas aí aquela vaca de pista, mansinha, ela veio para o meu lado, né? Eu abracei o pescoço dela, encostei o rosto na cara dela e falei, Marco, essa é a melhor, sem dúvida. Ele olhou para o senhor Sebastião, falou, Sebastião, vai naquelas 100 vacas lá, tira outra vaca lá, vão deixar a Indonésia por Ariston, ele gosta dela. Eu falei, uai, Marcos, se você fizer isso, eu fico muito feliz, mas tá aí, é a melhor. Não tem importância. Tem muita vaca boa aí. Então, eu agradeci muito, né? E aí a história continuou. Ele levou as 50 vacas, logo ela ficou mais na hora de produzir, né? Um dia à tarde eu olhei lá, ela estava inquieta, já escurecendo. Eu falei para o meu vaqueiro, chamava o senhor Luiz Leite, pessoa boa demais. Eu falei, senhor Luiz, a Indonésia vai parir essa noite, ela já está entrando em trabalho de parto. E vim embora. Não dormi, não. Quando foi de madrugada, eu levantei, passei na pecuária do Cori, chamei um amigo meu, falei, vamos lá ver, nasceu alguma coisa diferente lá na fazenda. O senhor sentiu? E fui comprar o remédio para curar o umbigo, né? Você volta daqui um pouco? Volta, é pertinho. Cheguei lá escuro. Falei, senhor Luiz, o senhor viu se a Indonésia pariu? Falei, eu passei lá perto, tocando os bezerros das vacas leiteiras, eu vi ela deitada, parece que tem um vulto lá perto dela, mas não deu para ver, estava muito escuro. Falei, que direção que ela está? Está aqui, fui para lá. Quando fui chegando perto dela, o capim, era período de seco, o capim fez barulho, ela estava dormindo, com a vaca deitada, e ela dormindo, já tinha mamado, com o pescoço dobrado, dormindo. Quando fez o barulho, ela levantou, espichou o pescoço, falei, ih, vai ser campeã onde for. Espetáculo. Primeiro dia de vida. Quando eu vi que ela era uma fêmea, né? Falei, vai ser campeão onde for. Aí, a pessoa que está lá, me esqueci o nome dele, o pai do Vitor, que é genro do Toninho Vilela, que foi comigo.
Aí essa história, essa bezerra cresceu, ela foi campeã bezerra em Goiânia. O Zé Rubens era menino, ele que puxou ela, né? O Zé Deve Rubens, ter foto disso. Ele era menino, mas quase 2 metros de ele altura, era meu pai, né? compridinho, né? Comprido. Lá com certeza acha foto disso aí. Aí foi aquela festa, aquela coisa, e eu não tinha nome ainda nenhum, né? Os criadores de renomado perder O iniciante. uma pessoa que não, não tinha referência nenhuma com o criador ainda, né? Mas aí ela foi campeã, foi campeã. Aí começou, apareceu a tecnologia de transferência de embriões. Nada mais justo do que fazer uma parceria agora com a Fazenda Jatubá, do Marco. Ele também quis fazer, nós fizemos uma parceria. Céu Touros, que foi para a Central, fizemos um gado muito bom, multiplicamos muitas filhas dela, e trabalhou a mãe dela também, tirou mais irmãs, e fizemos um trabalho muito bom. Essa parceria com o Marco foi muito boa. E o senhor, de certa forma, retribuiu, né? Porque lá atrás Eu, eu tinha ele teve uma deferência pro senhor. eu tive uma gratidão muito forte com o gesto dele fazer isso. E tenho até hoje. Isso, para mim, marca uma história da minha vida, não é isso? E gratidão, né, senhor Stone? Gratidão, a meu ver, é isso. Não é só você reconhecer que a pessoa fez algo por você, é você retribuir, é você Com ir de certeza. volta e falar, vamos fazer uma parceria, Isso. vamos junto. E eu acho que até hoje, em orações, eu agradeço muito o Marco. O Marco foi uma pessoa especial na minha vida. História bonita, muito bonita. E aí foram várias Foi premiações várias liberadas. premiações, aí venceu. Ele falou, já tiramos muitas filhas, me entregou ela. Quando ela era bezerra, o Arnaldinho, que é hoje juiz da BCZ, Arnaldo Machado Borges, e um senhor de Barretos quiseram me comprar ela. Eu não quis vender a bezerra. Quando ela foi campeã bezerra em Goiânia, né? Eu não quis vender. Eles estiveram na fazenda, olharam e... Mas aí o Marco me devolveu ela. A Ana, mas o Zé Rubens falou que nós fazíamos um leilão de touro em Rio Verde. Era eu, o Bruno, o Sebastião Provinel. Nós éramos 4 que fazia esse leilão lá. Aí eles quiseram botar ela no leilão. Eu não queria vender, mas a Ana falou assim, a leiloeira falou que tinha base dela dar 60 mil daquele dinheiro, não sei se era o RV, um dinheiro lá. Outra moeda. Eu não lembro mais o que era. 60 mil. E esses 60 mil dava para comprar uma caminhonete Chevrolet da época. Não sei qual é que era a caminhonete da época, não. Sei que tinha que ser Chevrolet. E era uma coisa fantástica, uma vaca pagar uma caminhonete, né? E não, põe ela lá. Falei, eu ponho. Mas o dono da leiloeira era o Cristiano, de Uberaba. Falei, Cristiano, eu vou pôr a vaca, mas só sai se der 60 mil. Mil RV, não lembro A mais. moeda da época. E o comprador aí era o Arnaldinho e esse senhor de Barretos, que estava interessado. Falou, ele não quis vender bezerra, agora ela vai vender a vaca. Eles vieram para comprar ela lá e sentaram os dois lá perto e começou. Eu falei, eu não vou dar um lance, você cuida, o Cristiano. Aí começou. A leiloeira soltou lá 2 mil. Eles deram 4 mil. 6 mil. 8 mil. Foi. Subindo. Foi subindo. Quando chegou no lance 46, era deles. 48 foi da leiloeira. 48 não, 58. O lance, Chegando no 60. o lance 56 era deles. 58 era da leiloeira.
Se eles dessem os 60, eles levariam. Ah, Eles não deram, defendeu. Tinha uma mocinha veterinária, que era muito minha amiga, quando ela veio e falou: o senhor teve coragem de vender a Indonésia? Eu falei: não, fui defendido. Mas essa mocinha me abraçou e falou: mas o senhor tem sorte, não sei o quê, o senhor não devia vender mesmo. E foi bom demais, é aquela emoção. E eu fiquei dos mais felizes. e aí ficou com a Indonésia. Fiquei com a Indonésia. Aí eu fiz outras parcerias. Eu fiz uma parceria com o Roberto de tal, que passou. Ele era paulista. Ele aspirou não, que naquele tempo era TE. Fez transferência de embriões e tirou o prenhez dela com enlevo e levou ela em Londrina, numa exposição, para vender uma prenhez no leilão do Sr. Torres, que ele tinha um leilão lá, da VR, e levou a vaca. Chegou lá, um professor da faculdade de veterinária pediu ela emprestada para dar uma aula para os alunos. Aí deu uma aula lá, falou que aquela vaca era a forma ideal do Nelore, da pureza e tudo que a vaca não tinha, tudo que precisava numa vaca Ela era Nelore, o ela tinha. modelo ideal. Era uma matriz já comprovada como boa matriz e era o modelo ideal do Nelore. Levou a prenhez, vendeu naquela época por 30 mil, uma prenhez. Estarreceu o Brasil, foi um preço absurdo. Bom, mas passou o tempo, o Roberto me devolveu ela, eu fiz uma parceria com o Sr. Torres. O Sr. Torres foi o que importou o melhor gado Nelore da Índia. Uhum. Ele interessou ficar meu sócio naquela vaca, sendo que ele tinha o melhor gado. Quer dizer que a vaca, de certamente, pelo menos, equilibrava com as melhores dele, né? Uhum. E com ela foi também 9 filhas e netas de parceria com o Zé Carlos Prata Cunha, que era filho do Sr. Torres. Então, a Indonésia ficou com o Sr. Torres e 9 com o Zé Carlos, filhas e netas, com um total de 10 vacas minhas lá com eles. Isso já tinha filho dela já na Central, lá com a VE também, o Acari, era o melhor touro de avaliação da Central. E assim, a Indonésia Ganhou o Brasil. ganhou o Brasil, foi os leilões mais interessantes, vendemos prenhez de 200 mil, de parceria, e vendia prenhez das filhas e netas dela por valores E na época. construiu, né, a Indonésia, mas também eu acho que a sua visão, senhor Stone, lá atrás, quando lá no Bradesco, começa a comprar o gado, vê a importância do Nelore, enxerga o que que pode ser o Nelore puro sangue lá na frente, vê uma oportunidade de mercado, porque naquela época muita gente criando, recriando, invernista, mas quase ninguém, a não ser a sua inspiração, o seu Filogônio, focando ali na reprodução, né? É, Então, isso mostra a visão que o senhor teve e com certeza a Indonésia foi a base para a construção dessa marca forte hoje, que é a Estância São deu José. um conhecimento muito forte na Estância São José, que o Brasil inteiro, onde tem Nelore, PO, sabe da existência de São José. Na Bolívia, na Argentina, nesses países da América do Sul, onde tem Nelore, PO, que foi do Brasil, sabe da existência de São José aqui em Jataí, no estado de Goiás. E sabe que é propriedade nossa. Senhor Ston, ao longo dessa trajetória de sucesso, mas também de muita luta, eu acredito que tiveram algumas pessoas que falaram para o senhor tentar desanimar dessa visão que o senhor teve lá atrás. Eu queria que o senhor contasse para nós como que foi, se isso aconteceu, se não aconteceu, como que o senhor lidou com isso. Em todo tipo de coisa, sempre tem as pessoas que às vezes dá uma diferença da maneira da gente enxergar a vida, né? Isso no passado também era a mesma coisa, como era hoje no presente. Mas meus irmãos, às vezes, tinham uma visão assim: é quantidade que valia, é quantidade de cabeça de animais. Então, eles falavam: o que vale é curral cheio, o que vale é fazenda cheia de gado.
E eu, às vezes, via aquilo diferente. Encher a fazenda de gado, o curral de gado sem qualidade, não daria a resposta que a gente precisava. A gente precisava de melhorar a qualidade, porque o gado pesava muito pouco naquela época. É uma época que nós matávamos boi com 6 anos, 5 anos de idade. Hoje nós estamos matando boi com 18, 20 meses, pesando muito bem. E temos condição de melhorar mais, chegar aos 12 meses pesando. Hoje que o boi pesa com 18, 20 meses. Então, meus irmãos mais velhos falavam para mim, Ariston, deixa disso, isso aí não vira nada. O que vale é curral cheio. Onde você viu dar 10 fôlego em troca de um, isso não dá certo. Eu às vezes pensava, gente, pode ser que eu vou ter que largar, porque o irmão mais velho está me. O amor à causa, o sentimento que a gente tinha pela paixão, o desenvolvimento da tecnologia genética, falava mais alto. E aí sim a gente continuou Eu fazendo. vejo, eu vejo, senhor Ston, é algo semelhante na minha profissão, na advocacia. Ali no início da faculdade, muita gente falava, ó, advocacia tem advogado demais. Você tem que ir, às vezes, para um concurso público. Mas quando eu tomei gosto, principalmente depois de estagiar com o nosso amigo, o Dr. Ides, eu coloquei aquilo como a minha missão de vida. E aí eu dediquei a paixão que te mantém firme, mesmo quando pessoas acabam tentando obnubilar a sua visão. E aquilo que o senhor falou, né, o dilema entre quantidade e qualidade. Eu sempre acreditei, também na advocacia, como qualquer outra profissão, que a gente tem que investir em qualidade. É o que nós fazemos aqui dentro do escritório, é o que o senhor faz aí há mais de 50, 60 anos no melhoramento genético a nível nacional e internacional hoje. E eu queria, senhor Stone, para a gente já encaminhar para o final, saber a visão do senhor sobre a importância do advogado, né, ao lado do produtor rural, nessa trajetória que o senhor teve, a construção de patrimônio, da família, do seu negócio, como que o senhor enxerga a importância ou a necessidade do advogado ao lado do produtor rural? O Álvaro, o meu sogro tinha uma expressão muito interessante, doutor Rubens. Se você tem um médico ruim, te leva à morte. Se você tem um advogado ruim, te quebra. Então, acho que a gente tem que ter o melhor advogado possível e o mais confiável, porque advogados não são todos de confiança, como não é na sociedade, não é todo ser humano que é de confiança. Mas o advogado de confiança te sustenta os seus negócios. Principalmente no meio rural, nós temos hoje um pouco de dificuldade, tivemos no passado muito tempo, e o advogado é, sem dúvida, uma segurança para nós, produtores rurais. O advogado que entende, que estuda, que procura atualizar dentro dos processos existentes para dar assistência ao produtor. E nós não podemos deixar de pensar que produtor rural é sustentação alimentar da nação, ou do mundo até, né? Acho que ele precisa de ser respeitado e valorizado. Sem sombra de dúvida, né, senhor Stone? Principalmente no momento, né? Nós falamos muito dos anos anteriores, mas olhando o momento atual, é que o nosso país tem essa vocação de alimentar a nossa população, de exportar os excedentes para diversos países e, ao mesmo tempo, respeitar o meio ambiente, porque o produtor rural brasileiro é o que mais preserva o ambiente, porque a PP Reserva Legal só existe aqui, não existe lá fora, em pouquíssimos países. Existem desafios hoje para o produtor continuar produzindo. E um dos principais é a segurança jurídica, é a defesa do direito de propriedade, é a defesa da tributação justa do produtor rural, que está na Constituição. Então é um momento, né, que a gente tem visto decisões fragilizando esses direitos, decisões inclusive da Suprema Corte. Então essa é uma preocupação
muito grande, e isso mostra a importância do produtor e do advogado trilharem o caminho lado a lado. O produtor se concentrando em elevar a sua produtividade, seja na agricultura, seja na pecuária, concentrando em comercializar bem, porque também não adianta produzir e vender mal, e o advogado ali dando segurança jurídica, planejando, amenizando problemas ou eliminando problemas antes que aconteça. Mas agora, senhor, eu queria também saber do senhor, mas nesse contexto atual, qual que é a visão que o senhor tem do momento que a gente vive hoje, político, social e econômico, e o que o senhor enxerga aí para os próximos anos, para a agropecuária, para o nosso país e para Jataí. É do momento atual para o futuro, para a gente fazer o nosso encerramento. O Álvaro, eu acho que o Brasil é um país que tem uma vocação muito forte para o agronegócio. Eu acho que nós temos um país que tem clima bom, terras férteis, bacia hidrográfica muito boa. Acho que o mundo espera muito de nós. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser o principal país do mundo que sustenta a alimentação da população. E vejo assim, nós estamos vivendo um momento político com muita incerteza, mas isso passa também, tudo. Nós já passamos por muitas crises na nossa vida, na nossa trajetória de vida, muitas crises. E hoje nós estamos passando por mais uma. Mas vence. Nós vamos vencer. O Brasil nunca, jamais vai cair para o domínio de. As pessoas às vezes falam em comunismo, essas coisas, isso não acontece. O produtor rural não tem tendência de deixar acontecer isso, porque e a produção rural, o produtor rural é a economia muito forte e ela sustenta isso, e sustenta o mercado de exportação e sustenta a nação, e emprega muito. Então, eu acho que nós vivemos um momento assim com dificuldade, mas com uma perspectiva de futuro muito bom, que nós vivemos num país especial. E eu acho que encerra por aí, a gente não pode perder a esperança, e a esperança que sustenta, e a gente acredita em Deus. Quando você vê o desequilíbrio, ódio não é coisa de Deus, com certeza. Então a gente tem que ter paciência, que é uma virtude que sustenta o equilíbrio, e deixar passar as turbulências. E elas passam. Senhor Ston sempre com a visão positiva, né, do futuro. A gente precisa realmente reconhecer que estamos vivendo um período de dificuldade. E o que eu tenho falado para minha família, para o meu time aqui do escritório, para os nossos clientes, a gente concentrar na nossa família, no nosso trabalho e não perder isso que o senhor falou, a esperança. Continuar lutando, porque o Brasil depende do agro, o mundo depende do agro brasileiro. Senhor Stone, quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite de vir aqui para a nossa prosa. É o nosso primeiro convidado, né? Estamos aí extremamente honrados e gratos. Muito obrigado pela participação. Álvaro, eu sinto muito honrado em ter sido convidado e ser o primeiro. Para mim é uma alegria imensa. E você pode estar certo que você é nosso advogado e nós confiamos no seu trabalho, na sua competência. Nós sabemos que você vem de uma origem de uma pessoa que era muito nosso amigo, você aprendeu a trabalhar com ele, que é o nosso amigo Iris Queiroz, que Deus o tenha. E só temos de agradecer e conduzir a vida e olhar para o futuro. Um abraço e muito obrigado. Obrigado, Stone. Que Deus o ilumine sempre. Amém. Nós todos, né, Sr. Stone? Vamos só...